Olá, damos sequência então a esta aula 2 do nosso curso de Python para a ciência de dados. Nesta aula nós iremos falar sobre listas. Bem, e esta aula tem os seguintes objetivos. O primeiro objetivo é o de apresentar o conceito de listas em Python, reforçando sua importância na manipulação de dados em ciência de dados. O segundo objetivo é o de demonstrar de forma detalhada como criar listas com diversos tipos de dados, incluindo casos mais avançados. Lembre-se que na aula passada, na aula 1, nós já falamos sobre os tipos de dados que nós normalmente trabalhamos em Python, ok? Revê a aula número 1 para não ter dúvidas aqui nesses novos conceitos de listas. Outro objetivo ainda é o de explicar como acessar elementos de listas usando índices e slicing com exemplos avançados. Ainda também iremos aprender como adicionar e remover elementos, abordando nuances sobre cada método. Tá? Vamos ver como adicionar e remover elementos de uma lista. E por fim, iremos mostrar casos práticos e dicas para o uso eficiente de listas em projetos reais. No final desta aula, nós iremos criar um projeto real de como nós podemos utilizar as listas no nosso dia a dia, do nosso trabalho. Ok? Então, o que são listas? Tá? Genericamente, tá? Tu podes entender, aliás, tu podes ter uma lista de material escolar. Tá? Tens o teu lápis, tens o teu caderno, tens o teu afia-lápis, a borracha, o transferidor. Tá? Todos esses materiais podem ser agrupados numa lista que poderá se chamar material escolar. Porém, que essa lista não é composta por elementos do mesmo tipo de dados, ou seja, o lápis não é do mesmo tipo que o afia. São objetos totalmente diferentes e pertencentes a classes diferentes, tá? Daquelas diferentes no que tange a gênese do próprio material em si, tá? Temos também, como exemplo, a lista de frutas, lista de alunos de uma determinada turma, lista de professores, lista dos enfermeiros, por ali vai. Então, o conceito de listas que nós vamos aplicar aqui em Python é o mesmo que nós usamos no nosso dia a dia. Então, o que é uma lista? Ok, uma lista é uma sequência ordenada, imutável de itens que permite adicionar, remover e alterar elementos. Ok? Então, numa lista, nós podemos adicionar elementos nessa lista, podemos remover elementos da lista e ainda podemos alterar estes mesmos elementos, tá? Mas a sequência tem que ser ordenada, ou seja, do primeiro até ao último elemento da lista, tá? Nesse intervalo de elementos, do primeiro ao último elemento, é onde nós poderemos manipular os dados dessa lista, ok? Então, como é que funciona a sua sintaxe, tá? Então, vamos aqui na sintaxe para declararmos uma lista. Bem, para declararmos uma lista, por exemplo, nós aqui, para declararmos uma lista, nós devemos, por exemplo, chamar, aqui vou atribuir, por exemplo, nome minha, deixa-me aqui alterar o teclado para inglês. Minha lista é o nome da variável, e essa variável, em vez de eu atribuir apenas um único valor, tá? Um número, uma string, que nós vimos na aula passada, simplesmente eu vou atribuir dois parênteses retos, abrir e fechar parênteses retos. Feito isso, significa que eu estou a declarar uma lista vazia, tá? Aqui estou adicionei um comentário, uma lista vazia. Quer dizer que esta lista não tem nenhum elemento, é uma lista vazia, ok? Ainda também, para a declaração de uma lista vazia, podemos declarar de uma outra forma usando a função list. Nesse caso, vou declarar aqui uma outra lista, por exemplo, minha lista 2,
minha lista 2, vai ser igual, em vez de eu declarar apenas abrindo e fechar colchetes, tá? Quando digo colchetes é o mesmo que parênteses reto, abrir, simplesmente vou chamar a função list e abro e fecho parênteses, tá? Isto também é uma lista, vazia, tá? Também estamos perante aqui uma lista vazia. Então podemos declarar desse jeito, minha lista abrir igual, aliás, abrir e fechar parênteses retos, ou minha lista igual a list, abrir e fechar parênteses curvos, tá? Então vamos tentar imprimir então essas listas, ok? Vou aqui então imprimir as listas para ver como é que será a saída desses dados. Para imprimirmos então essas listas, eu vou, por exemplo, aqui usar a função print de imprimir e aqui vou chamar a primeira lista, mas antes vou formatar aqui, tá, com F, e dentro de chavetas vou escrever, por exemplo, assim, lista vazia 1, tá? Que é a primeira lista do nosso código. Vou aqui diminuir o tipo de tamanho da letra. Lista vazia. Então aqui nesta lista vazia eu vou chamar o nome da minha lista, nesse caso o nome da variável. Por ser o nome da variável, eu vou aqui abrir chaves ou chavetas e chamar o nome da variável, que é minha lista, tá? Minha lista, e fecho chavetas, ok? Vamos lá ver então o que é que acontece se eu executar. Vou clicar aqui neste sinal de executar. Então temos aqui lista vazia 1 igual a vazio. Temos aqui a saída, ok? Então se eu agora pedir para imprimir os dados da lista vazia 2, por exemplo, vou chamar aqui print, tá? Imprimir lista vazia 2, tá? Vou aqui abrir chaves, minha lista 2, eu vou aqui fechar chavetas e aqui fechar parênteses e vou executar aqui. Temos aqui lista 1 vazia, lista 2 vazia. Repara que nós aqui a lista 2 usamos a função list, mas na saída ele aqui imprime simplesmente os dados vazios, ok? Então esta é uma sintaxe básica para nós trabalharmos, para nos declararmos listas. Repara que na aula passada nós declaramos tipos de dados, tá? Números inteiros, reais, booleanos e tal. Aqui estamos a trabalhar com listas e estas listas irão armazenar tipos de dados, vários tipos de dados. Vamos ver então aqui um pouco mais abaixo um pequeno exemplo com valores reais, ok? Então vamos lá chamar aqui, por exemplo, a lista com valores iniciais, ok? Vamos então aqui começar a declarar uma lista com valores iniciais. Bem, primeiro aqui vamos chamar, por exemplo, vamos listar um número, tá? Números, tá? Lista, vai ser lista números, ok? O padrão é este aqui, lista números, ok? Lista de números, por exemplo, vai ser igual. Se eu declarar assim, teremos uma lista de números vazios. Mas aqui dentro de chavetas, eu posso adicionar os itens pertencentes a esta lista. Como eu pretendo listar números inteiros, então eu vou começar com o número 1, que é o primeiro elemento da lista, seguidamente vírgula, tá? E vou digitar os demais elementos, por exemplo, 2, 3, 4, tá? 4, 5,
O último elemento não precisa terminar em vírgula. Feito isso, temos uma lista de números com 5 elementos. Ok? A variável lista num é uma variável que armazena uma lista de 5 elementos. Reparam que, em vez de nós declararmos apenas cada número em uma variável, nós declaramos cada número em uma posição da lista num, ou seja, dessa variável lista números, ok? E ainda podemos também declarar uma outra variável, tá? Uma outra lista que não representa apenas, que não armazena apenas números, mas que armazena letras ou string. Nós vimos na aula passada o que são string. Nesse caso, eu vou escrever aqui, por exemplo, lista string, ok? Lista de string, por exemplo. Aqui, lista de string, vamos chamar, por exemplo, uma lista de vários textos. Nesse caso, pode ser, por exemplo, de uma lista de frutas, ok? Aqui, eu vou chamar, por exemplo, aqui maçã ou banana, tá? Vírgula, é um elemento, abro aspas, pera, vírgula, tá? Abro aspas, posso escrever uma outra fruta, ok? Por exemplo, manga, ok? Então temos aqui a nossa lista de string, mas como aqui essas string representam frutas, então aqui o nome da lista eu posso simplesmente chamar de frutas, ok? Para o nome ser muito apelativo. Temos aqui frutas, banana, pera e manga. E aqui, em vez de lista de números, posso chamar apenas números, ok? Temos aqui as nossas duas listas. E ainda também, no exemplo que eu disse anterior, podemos ter listas variadas, que na sua sequência nós podemos adicionar, podemos encontrar vários tipos de dados. Podemos encontrar texto, números com casas decimais e por ali fora. A semelhança do que dei exemplo da lista de materiais escolares. Podemos encontrar régua, lápis, esferográfico, transferidor, por ali. Mas por ser material escolar, então podemos agrupar na mesma lista. Nesse caso, aqui no nosso exemplo, vamos chamar de lista variada, tá? Lista variada. Essa lista variada poderá então ser igual, tá? Vamos aqui atribuir dados aleatórios. Pode ser, por exemplo, ter o número 1. Por ser um número, não escrevemos ele entre aspas, nem aspas duplas, nem aspas simples. Podemos ter aqui também um texto, uma string, por exemplo. Pode ser um texto, ok? Vírgula. Podemos adicionar um número, por exemplo, booleano, por exemplo, o número π, temos aqui. E ainda podemos adicionar também um valor booleano, true. Por ser valor booleano, nós adicionamos também entre aspas. E também, ainda, podemos ter dentro dessa lista uma outra lista. Por exemplo, nesse caso, eu posso aqui adicionar dentro dessa lista, por exemplo, o número 1 e o número 2, ok? Então, temos aqui uma lista variada. Nessa lista variada, nós encontramos números inteiros, texto, números reais, float, números booleano, true, e ainda também temos aqui uma lista dentro dessa lista, tá? E esse tipo de lista nós chamamos de listas variadas, tá? Ok. E ainda, como é que nós vamos poder imprimir esses dados? Para imprimir esses dados, vamos usar a função print, ok? Então, vou escrever aqui print, tá? E vou chamar a primeira lista, nesse caso F, tá? Para formatar, podemos escrever código dentro da instrução print. Então, aqui vou escrever, por exemplo, lista de números, tá? Lista de números, 2 pontos, espaço, e aqui, ou seja, espaço não, desculpa, 2 pontos. Então, aqui eu vou à busca da variável números, tá? Que é a lista números. Nesse caso, vou digitar chaveta e vou buscar aqui números. Então, está feito aqui, lista de números. Deixa-me aqui eu diminuir aqui.
Ok, lista de números, vamos lá executar. Nós temos aqui o nosso código imprimiu a lista de números 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Imprimiu a lista de números, daqui a saída. Vamos então agora imprimir aqui, por exemplo, a lista de frutas. Vamos escrever aqui print. Tá? Vamos aqui formatar. Lista de frutas, 2 pontos. E aqui vamos escrever frutas. Vamos lá executar aqui. Então nós temos aqui a lista de frutas, banana, pera, manga, ok? E ainda podemos também imprimir a nossa lista variada, tá? Print F, tá? Lista variada, 2 pontos. Aqui vamos então a busca da variável, a variável lista var, ok? Então vai ser lista var. Vamos lá fechar parênteses, parênteses não, parênteses retos sim, ou seja, chavetes, e vamos lá executar. É que temos a nossa lista variada, que temos aqui um teste, 3.14, true, e uma lista com 2 elementos, 1, 2, tá? Então, é assim como nós podemos declarar listas e imprimir listas, ok? Então, praticamente, o que nós temos aqui de novo é que nós utilizamos colchetes ou parênteses retos para declararmos uma lista, e dentro desses colchetes definimos os elementos que pretendemos declarar, ok? Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos então fazer o seguinte, tá? Vamos agora ver listas com compreensão, ok? Bem, nós vimos que aqui aqui no print nós podemos escrever aqui algum código, tá? Suponhamos que nós pretendemos imprimir, por exemplo, a lista dos números pares, tá? Suponhamos que nós pretendemos escrever a lista dos números pares, ou, por exemplo, a lista dos quadrados, dos números quadrados, a lista dos quadrados, por exemplo, dos números de 1 a 10, ok? Então, eu posso declarar uma variável que vou chamar de lista quadrados, ou simplesmente quadrados, tá? Bem, essa lista de quadrados, tá? Eu vou aqui começar uma lista, nesse caso declarei uma lista de quadrados vazia. Como eu pretendo exibir os números, os quadrados dos números, por exemplo, de 1 a 10, então eu vou fazer o seguinte: x ao quadrado, como nós temos uma exponenciação, usamos asterisco 2 vezes, tá? X ao quadrado para for, ok? Quer dizer, x ao quadrado para os números, quais números? Que estão no intervalo range, tá? E aqui, entre parênteses, vamos escrever o intervalo, por exemplo, de 1 a 10, ok? Então, feito isso, estamos a dizer aqui para o Python, ou seja, a variável quadrados, irá armazenar a lista de todos os números, ou seja, de todos os quadrados dos números de 1 a 10. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos então lá imprimir aqui esses dados. Print. Vamos aqui imprimir, por exemplo, F. Vamos aqui lista dos quadrados. E vamos aqui então chamar aqui quadrados. Ok? Vamos lá então executar. Vamos ver a saída. Deu aqui um erro. Porque deu um erro, porque nós aqui adicionamos um espaço, ok? Vemos aqui, ele diz que a sintaxe está errada, tá? Aqui é in, ok? Vamos então aqui, aliás, aqui faltou a variável x, tá? Lista dos quadrados de x ao quadrado para x pertencente ao intervalo de 1 a 10.
Aqui faltou o X, ok? Tá? Agora é que está correto. Então tá, lista dos quadrados, lista quadrados igual ao x ao quadrado para x pertencente ao intervalo de 1 a 10. Agora é que está correto. Vamos lá então executar. Aqui temos então a lista dos quadrados. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25, 6 ao quadrado 36, 7 ao quadrado 49, 8 ao quadrado 64, 9 ao quadrado 81. Então significa o que nós temos aqui. Aqui nós temos as listas dos quadrados, tá? Dos números de 1 a 10. Ok? Então vamos ver algo também curioso. Vamos ver então uma outra lista, por exemplo, que é a lista dos preços dos produtos, tá? Preços aleatórios. Vamos, por exemplo, aqui dizer preços, tá? Em plural. E aqui vamos declarar também esta lista dos preços. Por exemplo, o primeiro preço é 10,5, tá? Aqui, vírgula é sempre o ponto, 2,5. Repara, vírgula é sempre ponto, tá? Então, vírgula 20,7, por exemplo, 30,9 e por último, né, o 100,12. Ok, temos aqui uma lista dos preços, por exemplo, de vários produtos que nós temos, por exemplo, na nossa loja. E agora, suponhamos que nós pretendemos armazenar também a lista, tá, dos produtos com os seus respectivos impostos. Tá? Suponhamos que nós agora pretendemos armazenar os preços com impostos. Então, vou escrever aqui uma lista, preços com impostos. Aqui posso colocar, por exemplo, preços com impostos, sim. E aqui, então, vou dizer igual. E aqui vou escrever, então, os preços, cada preço com o seu respectivo imposto, tá? Então, aqui, como já tenho aqui os preços, tá? Como já tenho aqui os preços, eu vou simplesmente chamar o preço aqui. Vou chamar aqui preço. Repara que aqui nós temos preços, em plural, que representa a quantidade de preços, tá? Temos aqui os preços. É que estou escrevendo preço no singular para representar um item apenas pertencente a esta lista. Nesse caso, temos aqui o preço, tá? Que será vezes, por exemplo, vamos multiplicar pelo imposto, tá? Pelo seu respectivo imposto. Por exemplo, o imposto é de 1,4, tá? Que são 14%, tá? Que são 14% do IVA, ok? Então temos aqui preço vezes 1,4. Ok? Agora, mas não está completo, porque se vocês se repararem, esse preço aqui, essa variável preço, não está declarada em nenhum outro sítio no nosso código. Então nós devemos dizer que esse preço representa o item, um dos itens, ou o item que pertence à lista preços. Então vamos dizer aqui, preço vezes 1,14 para for, ok? Para preço, tá? Que pertence em preços, ok? Que pertence em preços. Está feito, ok? Então nós temos aqui preço com impostos é igual ao preço vezes 1,14, que é o preço do IVA, para preço pertencente em preços. Por quê? Essa variável de preço aqui pertence à lista preços, ok? Então, feito isso, vamos poder agora imprimir, por exemplo, o preço com imposto, ok? Então vamos aqui, por exemplo, vou escrever print, vamos formatar aqui a nossa string, e aqui vamos escrever preços com imposto, tá? 2 pontos, e aqui então vamos exibir o valor do preço com imposto, tá? Vou aqui simplesmente definir o preço, chamar o preço. O que nós temos aqui, o que nós vamos ver é que vamos imprimir aqui o nosso preço, tá? A lista do preço com os impostos. Aliás, aqui vamos chamar de preços impostos, ok?
preços, impostos. Ok, então o que é que nós temos aqui? Temos aqui a lista de preços e aqui temos as listas com impostos. Estamos a dizer que em cada preço que nós temos aqui será multiplicado por 1,14, que são os 14% do IVA, por exemplo. E aqui agora estamos a imprimir a lista com os impostos, tá? Os preços com os impostos. Vamos então aqui executar, deu aqui um erro. Vamos lá ver qual é o erro que deu. Preço e imposto não foi definido. Bem, não foi definido porque aqui eu escrevi preço no singular. Aqui é preços, impostos, ok? Que é esta variável que nós temos aqui. Vamos então lá executar novamente. Então temos aqui a nossa lista já com os preços com imposto. Aqui, preços com imposto, 14,7. Mas para nós compararmos melhor, vamos também imprimir a lista dos preços sem impostos, ok? Print. Vamos só aqui preços, apenas. Aqui F. Preços. Ok? E aqui vamos então imprimir apenas os preços. Ok? Vamos lá executar. Ok, primeiro temos a lista dos preços. Temos aqui 10,5, 20,7, 30,9 e 100,12. E mais abaixo temos a lista dos preços com imposto. 10,5 vezes 1,4, né, vezes 14%, deu 14,7. E assim por diante aos demais preços. Tá? O preço, por exemplo, 100,12 vezes 1,4 deu 140. Aliás, 1,4 não é 14%. É 14%? 1,4. 0, sim. 14% é 0,14, ok? Ok? Bem, então nós temos aqui a lista, tá? Então vamos agora prosseguir. Vamos então agora falar um pouco mais sobre a função list, tá? Que nós vimos aqui no princípio, a função list. Quando é que nós podemos utilizar melhor, tá? Podemos utilizar uma lista vazia, ou também podemos declarar, usar de uma outra forma. Então vamos ver aqui como utilizar, por exemplo, esta lista, esta função list, ok? Então vamos aqui para a função list, ok? Bem, aqui na função list vamos, por exemplo, declarar uma lista de tupla, por exemplo, ok? Então vai ser lista de tupla, ok? Ok? Então, uma lista de tupla. O que é uma tupla? Uma tupla também é uma lista, só que, porém, esse tipo de lista não é permitido, não é permissível, tá? Não é possível você alterar os seus dados, ok? São listas imutáveis, tá? Isso significa que não é possível modificar os elementos após a sua criação. Então, como é que vamos fazer então aqui essa lista? A lista de tupla vai ser igual aqui. Vamos lá, por exemplo, igual a falar list. E aqui, dentro dessa lista, vamos definir os valores, por exemplo, 1, 2, 3, ok? Estamos a dizer que esta lista é uma tupla, quer dizer que esses valores não poderão ser alterados. Vamos então aqui imprimir, por exemplo, print F, vai lá, por exemplo, lista de tupla. Ok? Vamos lá imprimir aqui. Vai chamar lista de tupla. Vamos lá fechar. E vamos executar. Está aqui a lista de tupla 1, 2, 3. Repara que nós definimos aqui a função list.
mas é como se nós tivéssemos declarado, por exemplo, lista de tupla, abrindo parênteses reto, 1, 2, 3. Mas esses dados aqui não poderão ser alterados, porque nós definimos como se fosse uma tupla, ok? Então, vamos também podemos declarar string da mesma maneira, tá? Nesse tipo de lista, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui, por exemplo, declarar uma lista de string, que será igual, por exemplo, a list, tá? de Anguilla, por exemplo, ok? O que eu estou a dizer aqui é que, por exemplo, cada letra aqui da palavra de Anguilla corresponde a um item da lista, ok? Então, se eu aqui agora imprimir, por exemplo, print F, e aqui, por exemplo, chamar, aqui por exemplo, lista de string, dois pontos, e aqui chamar a lista, aqui está list, deixa-me definir lista, lista de string, vou aqui fechar chaves, vamos lá executar. Aqui está como é que o Python imprimiu lista de string, aqui está D, e tá? Ele separou cada letra da palavra de Anguilla, tá? De Anguilla, significa que aqui, esta lista de string de Anguilla, quer dizer que ele aqui criou, tá? Uma lista de string e cada letra, cada caractere armazenou no índice, tá? Da lista. Mais à frente vamos ver já como funcionam os índices, o que nos reserva aqui, que nós chamamos de acesso inteligente. Na próxima aula iremos falar sobre isto, ok? Tá? Então, até a próxima aula iremos falar sobre acesso inteligente em listas, iremos falar sobre índices, tá? Então, bons estudos, boa aula, obrigado por assistir esse vídeo. Continuem, essa é a aula 2. Na próxima aula iremos falar sobre índices em lista. Até já, subscreva o canal e obrigado por assistir à aula. Até já.